momento de riscar a tela, vai ter que ser diferente. Vamos ver o que eu consigo aqui. Apontador laser. Vai dar alguma coisa aqui. Ver se tem mais alguma coisa. Caneta. Vou tentar com isso aqui. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Emitir. Ok. Então, vamos lá. Está gravando. Hoje, então, nós estudaremos o crime de roubo. Né? Ele é um crime bem extenso, que tem algumas questões, como roubo próprio, roubo impróprio, e também temos alguns diversos causas de aumento de pena, que alguns chamam de roubo majorado, outros chamam de roubo qualificado, mas o nome correto mesmo é causa de aumento de pena. Tudo bem, professor? As notas de AP1 já foram atualizadas? Henrique, eu não recordo exatamente qual é o dia, mas a gente tem uma data aí que vai ser liberada, né, para mim poder atualizar. Eu até vou tentar mandar de novo para o autoatendimento, mas me parece que não é agora ainda. Mas todos vocês sabem a nota que tiraram, né? Tá, eu vou tentar atualizar lá no autoatendimento, mas eu não tenho certeza se já está liberado para mandar. Bom, vamos lá. Eu vi, pediram para colocar, eu coloquei lá no bloco de sistematização um link que é para vocês fazer uma avaliação. Aí vocês podem ingressar lá e, quando quiserem, fazer a avaliação. Bom, então, tem alguém aí que tem interesse em fazer a leitura do artigo 157 para nós? Que daí eu palpo a minha garganta. Posso ler, professor? Não tem problema. Pensei que algum outro colega quisesse. Por favor. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3. É para ler o restante? Isso, pode ler. Parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até metade, se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, e se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, ele é extenso, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2º, a pena aumenta. Parágrafo 2º, A. Então, o meu não está... o A, tá. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Tá, parágrafo 2º, B. Não, peraí, eu estou meio perdido aqui no meu. Inciso 2 agora. Inciso 2. Se a vítima está em serviço de... Peraí, parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até metade se há o concurso de 2 ou mais pessoas... Não, essa eu já li. Me perdi aqui, professor. Agora é o parágrafo 2º, A. Pois é, tá certo. Inciso 2º, então, né? Pode ser. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º, B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Nossa. Tá, ok. Extenso. Muito obrigado, Eunice. Então, vamos lá.
Bom, então nós estamos estudando agora o crime de roubo. Ele é extenso, tem 3 parágrafos, sendo que o parágrafo 1º, o 2º e o 2º B ali trazem inúmeras causas de aumento de pena, que alguns chamam de roubo qualificado, outros chamam de roubo majorado, mas o nome técnico é causa de aumento de pena, que é aplicado na 3ª fase da dosimetria da pena. Nós vamos estudar tudo isso, então. Inicialmente, a gente vai dar uma olhada geral, depois nós vamos ver artigo por inciso, os artigos, os parágrafos e os incisos. Aqui eu tenho uma jurisprudência dizendo, não precisamos nem ler, que não há possibilidade de aplicar o princípio da insignificância no crime de roubo, haja vista que há violência. No momento em que houve a violência, o crime se consumou e não há possibilidade, então, de aplicar o princípio da insignificância, que nós sabemos que o princípio da insignificância é a falta de tipicidade material. Então, ele não, se não tem tipicidade, ele não é um fato típico, então não tem crime. Nesse caso aqui, como a gente está tratando de um crime que é um crime complexo, ele tem 2 bens jurídicos num artigo só. Primeiro deles, um deles, não precisa ser o primeiro que eu faço, um deles é violência ou grave ameaça, que protege o bem jurídico vida, integridade física, e o segundo é patrimônio, que protege o bem jurídico patrimônio. Então, são 2 bens jurídicos em um artigo, e isso se chama de crime complexo. Neste caso, não há possibilidade, então, aqui do princípio da insignificância, porque ele se consuma. No momento em que houve a violência ou grave ameaça, se consumou, não tem mais essa história de falta de tipicidade. Então, não há princípio da insignificância. Bom, algumas outras observações gerais. A violência ou grave ameaça é contra a pessoa, não é contra o bem material. Se subtrai um bem, mas a violência ou a grave ameaça é contra a pessoa. Então, aqui tem uma jurisprudência do STJ dizendo exatamente isso. É necessário a violência empregada direcionada à vítima. Então, se danificou o computador, se danificou o celular, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é averiguar a violência ou a grave ameaça contra a pessoa de quem se subtrai a res aliena. Se tiverem dúvidas, interrompam. Bom, aqui outra, a jurisprudência do STF dizendo a mesma coisa. Configura o delito de roubo quando a subtração do bem é cometido mediante violência ou grave ameaça, imposição de força física, que é a violência, impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente a caracterização do roubo, imposição de força física. Isso quer dizer o quê? Nós vimos lá no furto, a subtração pelo trombadinha, daquela trombada no sujeito. Não tem lesão corporal, apenas bateu no corpo da vítima e retirou o bem. É crime de roubo, segundo os tribunais superiores. Por isso que está dizendo aqui que não precisa, então, haver a violência, e dano à integridade física do sujeito. Apenas a imposição física. Tudo bem? Estou indo adiante. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, não há roubo culposo. E existe no parágrafo 1º uma especial finalidade, o dolo específico lá do tipo penal. Está no parágrafo 1º. Qual é a finalidade? Tu pode ler para mim aí só o parágrafo 1º, Enício, que eu não tenho todo ele aqui? Sim, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Tá. Parágrafo 1º, na mesma pena incorre, é esse, Isso. Do caput, Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa,
emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção de coisa para si ou para terceiro. Tá? Então, o crime é doloso. Já vimos que não tem modalidade culposa. O parágrafo 1º tem um dolo especial, um dolo específico que nós chamamos de finalidade específica lá no tipo penal. Não é do crime em si, é do próprio tipo. E essa finalidade específica está no parágrafo 1º e é essa justamente que eu anotei aqui, ó, assegurar impunidade ou detenção da coisa para si ou para outrem. Esse aqui é o roubo impróprio que nós veremos, que é quando o sujeito subtrai o objeto, como se fosse no furto, só que para assegurar a sua impunidade, ou seja, que o sujeito proprietário do bem venha para cima querendo prendê-lo. Então, para assegurar a sua impunidade, não ser preso, ele usa violência para ameaça. Ou para assegurar a detenção da coisa, né, para si ou para outrem. Então, a finalidade específica é essa. Ele subtrai o objeto e depois usa violência ou grave ameaça para especificamente assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Roubo de uso não existe, como nós temos lá no furto de uso, por quê? Bem simples, porque no roubo a vítima toma conhecimento do fato, porque há violência ou grave ameaça contra a pessoa, contra a vítima. Lá no furto, o sujeito não toma conhecimento que foi subtraído o seu veículo. Então, nesse caso aqui, não há roubo de uso. Aqui tem um exemplo do NUT, ó. Quer um carro somente para praticar um assalto, pretendendo depois devolvê-lo, por exemplo. Consumou a infração penal, justamente pelo que eu disse. A vítima já tomou conhecimento, né? Que ela foi ameaçada ou agredida. Roubo contra várias pessoas. Isso aqui tem jurisprudência em contrário, mas a maior parte que eu achei é essa. É concurso formal, uma única grave ameaça. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, o sujeito ingressa em um ônibus, anuncia o assalto e pede os bens de todos, aponta a arma lá dentro do ônibus, só todo mundo coloca aqui no saco, aqui na sacola, na mochila, seus bens. Eu tenho, então, um delito com um aumento de pena, uma exasperação, que é o nome correto. É o artigo, então, do concurso formal, me parece que é o artigo 70, né, que fala do concurso formal, do Código Penal, e nós temos, então, neste caso, a pena de um dos delitos. O artigo do concurso formal diz que, se as penas são iguais, é o caso aqui, entrou no ônibus, todas seriam iguais, é um roubo, então eu terei o aumento eu terei a pena de um dos delitos, ou do mais grave, nesse caso aqui são todos iguais, com um aumento de pena que está previsto lá, então, no artigo 70 do Código Penal. Certo? Perguntas sobre isso? STJ, sobre esta situação posta. Entendimento desta corte é o de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação contra as vítimas distintas enseja o reconhecimento do concurso formal. E não um crime único, e nem muito menos vários crimes, que seria o concurso material. Então, é uma ação com diversos resultados. O que se evita aqui, na realidade, é que seja um crime único, né? Porque ele pega bens de várias pessoas, os tribunais entenderam que deve ser aplicado o concurso formal, que é uma ação, vários fatos. E eu terei, neste caso, a pena de um destes fatos, de um destes crimes, a mais grave, se não forem iguais, com o aumento de pena. Estou indo adiante. Qualquer coisa, pergunta. Bom, aqui eu tenho uma situação, uma jurisprudência, não, aqui é um exemplo do Guilherme de Souza Nutti, de um roubo seguido de resistência. Aqui ele está afirmando, né, que o sujeito é preso por roubo e resiste à abordagem policial.
eu não tenho um delito. Há um concurso material lá do artigo 69, que vai ser, então, a soma do 1, 5, 7, eu estou sem a minha caneta, então está complicado de escrever, mais a resistência, que eu acho que é 333, por ali, né, do Código Penal. Então, é roubo mais resistência. Tem um concurso material, nesse caso aqui, eu tenho 2 crimes. Então, o NUT entende que não é um fato com 2 resultados. Ele entende que é 2 fatos. Um é roubar e outro é resistir à prisão. Aí soma-se as penas. Em casos excepcionais, no entanto, cremos possível haver excludente da ilicitude. Aqui ele está falando que no roubo, eu não tenho nenhum motivo para não ser correto isso, que pode haver excludente da ilicitude do estado de necessidade. Não é porque ele tem violência que não vai haver estado de necessidade. Então, ele dá um exemplo, que é um exemplo bem plausível de acontecer, né, que o sujeito necessita de um carro com absoluta urgência para levar o pai ao hospital, que está morrendo. Então, ele aponta a arma para alguém na rua e pega o carro. Crime de roubo, que vai ser excluída a ilicitude pelo estado de necessidade. E o furto, ou roubo, no caso, trombada, né? Nós falamos lá no dia que estudamos o furto, ele não é considerado furto. O sujeito está caminhando na rua, a vítima, o delinquente dá uma trombada, uma pechada e retira um objeto. Nós temos, nesse caso, roubo, porque houve ali uma agressão física, uma violência. Bom, questão da consumação, pessoal. É meio... tem algum probleminha como tem no furto lá, na teoria, na prática não. Então, o que o STF entende como consumação do roubo? Ele entende que é desnecessária a posse mansa e pacífica da coisa, subtraída pelo agente. Ou seja, subtraiu a coisa e manteve a posse com violência ou grave ameaça, ou usou de violência ou grave ameaça e subtraiu a coisa, temos a consumação do crime de roubo. Aqui uma mina de tribunal aqui nós temos o STJ. Na hipótese dos autos, a moldura fática foi delineada de maneira incontroversa pelas instâncias ordinárias. Ficou provado que os agentes, mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, renderam os ofendidos e ingressaram em seu veículo. Então, usaram a arma, ingressaram no veículo do sujeito e assumiram a direção do carro. Isso aqui demonstra bem como consuma incontinente, né? Não precisa haver posse mansa e pacífica. Ainda assim, que breve não foi, e não de forma mansa e pacífica, desvigiada, houve a inversão da posse. Ou seja, entraram para dentro do carro, juntamente com o dono do carro, e assumiram o comando do carro, a direção. O STJ entende que já houve a inversão da posse e, com a violência que foi empregada para ingressar, apontar a arma de fogo, já consumou o delito de roubo, não ficou na esfera da tentativa. Entenderam essa questão da consumação, pessoal? Depois, nós temos um problema com o roubo impróprio. Nós veremos em seguida. Como regra geral, é isso aqui. Concurso com extorsão. A extorsão está prevista no artigo 158, nós estudaremos na aula que vem. Então, o tribunal, o STF, definiu que há concurso com extorsão. Vamos lá. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, nós veremos na aula que vem que é muito complicado de diferenciar o roubo da extorsão. Tem coisas que, pelo artigo, pelo que diz o artigo da extorsão, a gente crê que é extorsão e, na realidade, é roubo. É bem difícil fazer essa diferenciação, mas nós vamos estudar na próxima aula. Então, aqui diz a jurisprudência do STF, que apesar de ser difícil fazer essa diferenciação,
havendo condutas autônomas, é inviável o reconhecimento de crime único. Então, o que ele diz aqui? Não há como reconhecer a absorção de uma conduta por outra, né? Pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. Nós vamos ver uns exemplos a seguir de extorsão e roubo, para ver como é o concurso entre as duas. Aqui, ó, é firme entendimento desta Corte Superior, STJ agora, de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão em concurso material. Então, nesse caso aqui, eu tenho roubo e tenho extorsão com penas somadas, concurso material. Vamos ver como foi o fato. O que aconteceu? Após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, claro, tem que ter para ser roubo, né? Constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha. Então, subtrai um bem da vítima, aponta a arma, por exemplo, violência ou grave ameaça, e determina que a vítima entregue o cartão e a senha. A vítima entrega o cartão e a senha. Então, eu tive um crime de roubo, que foi a subtração de algum bem, mediante violência ou grave ameaça. E eu tive mais somada a pena de um crime de extorsão, que foi o momento em que o delinquente determinou, apontando a arma, que a vítima entregasse o cartão bancário e a respectiva senha. Entender esse ponto? Tá bem. Então, vamos ficar com isso por enquanto, mas as coisas não são tão simples assim para diferenciar o roubo da extorsão. Mas vamos deixar para a semana que vem. Bom, pessoal, então nós vimos o roubo, como caracteriza o roubo, vimos situações gerais envolvendo o roubo, vimos os concursos material e formal. Agora vamos ver os artigos, então, do crime de roubo. Nós temos o roubo próprio e o roubo impróprio. O roubo próprio está no caput do artigo 157. É aquele caso que o agente primeiro utiliza a grave ameaça ou violência e depois ele retira o bem da vítima. Pode ler para mim esse caput, Elis? Está fechado. Deixa eu voltar lá, peraí, professor. O caput do 157. Isso. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Tá. Então, é subtrair mediante grave ameaça, ou seja, mediante grave ameaça ou violência. Ameaça ou usa da violência e subtrai o objeto. Esse é o roubo próprio que está no caput. Subtrai o objeto por ter usado violência ou grave ameaça. Roubo próprio. O roubo impróprio está no parágrafo 1º e diz assim, eu tenho ele aqui, vou ler. Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtraída a coisa, então primeiro subtrai a res. Aí sim emprega a violência ou grave ameaça. Para quê? Para assegurar a impunidade, ou seja, que não vai ser preso pela própria vítima ou por terceiros, ou também para assegurar a detenção da coisa subtraída. Esse é o roubo impróprio, então é bem tranquilo. No caput, roubo próprio, usa da violência ou grave ameaça para subtrair a res. No roubo impróprio, parágrafo 1º, subtrai a res sem violência. Por exemplo, tira do bolso do sujeito e ele vê que tirou o celular. Aí o sujeito avança, a vítima avança. Aí, para garantir que não vai ser preso pela própria vítima ou por terceiros, ou para garantir a detenção da res aliena, da res furtiva, usa de violência ou grave ameaça. Entenderam a diferença do roubo próprio para impróprio? Alguma dúvida? Tranquilo? Eu tenho dúvidas, né? Eu sempre falo na aula. Quando não tem perguntas assim, ficam em silêncio,
ou entenderam tudo, ou provavelmente, uma hipótese mais forte, não entenderam nada, né? O professor não conseguiu explicar nada. A diferença seria que no roubo próprio é durante o ato, digamos assim, do roubo, e o impróprio seria após. A violência, sim, durante o roubo próprio, primeiro usa a violência, ou seja, tu aponta a arma para o sujeito e subtrai o celular do bolso dele. Primeiro tem violência grave ameaça, depois objeto. E no impróprio, primeiro tem objeto, retira o celular do bolso, sem a pessoa perceber. Quando retirou, a pessoa percebe. Aí, para garantir a posse ou para não ser preso, usa da violência grave ameaça. Ah, entendi. Obrigada, professor. Tá, ok. Mais alguma coisa? Estou sem áudio, professor, mas compreendo bem a explicação até agora. Tá ok, Henrique, tá bem. Jurisprudência, STJ. Nos moldes do 157, a violência ou grave ameaça, caracterizadoras do crime de roubo, poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração de bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso da violência, se terminar por se valer do meio violento para garantir a posse da res furtiva ou ainda impunidade de delito, terá praticado roubo impróprio. Então, se for violência antes ou até durante, como tu referiu ali, Alice, tá certo? É roubo próprio, caput. O impróprio é quando retirou o bem, subtraiu o bem e depois de subtrair usa da violência ou da ameaça. Bom, agora nós temos um problema, uma complicação. Estamos falando aqui de roubo impróprio na modalidade tentada. Vou perguntar uma coisa para vocês participarem. Se o roubo impróprio, o sujeito subtrai do bolso do agente um celular, da vítima um celular. O agente subtrai do bolso da vítima o celular. Nesse momento, o sujeito é preso, por exemplo, hipoteticamente é preso. O que eu tenho? Eu tenho uma tentativa de roubo impróprio ou eu tenho um furto? Vocês entenderam a questão? Furto é subtrair sem violência. Roubo é subtrair com violência. No caso do roubo impróprio, primeiro se subtrai, depois se usa a violência. Então, a pergunta que eu faço é, subtraiu e antes de poder usar a violência, é preso. Eu tenho um roubo impróprio tentado ou eu tenho um furto? É uma situação complicada. Depende do que, Henrique. Quer escrever, hein? Vamos ver se o Henrique vai escrever aqui. Estou sem... Depende. Arma ou violência foram empregadas? Não foram empregadas, Henrique. Como eu disse, ele subtrai o celular do bolso da vítima e antes de empregar a violência, a vítima vê quando sai o celular do bolso e antes do agente usar a violência ou grave ameaça para manter a detenção da posse do objeto, ele é preso. Então, a gente tem essa dificuldade. Porque como eu vou saber se o sujeito ia ou não ia usar da violência? Né? Vamos lá, as teorias que tem. Uma teoria diz que é possível o furto, o roubo, desculpe, tentativa de roubo impróprio. E aí o sujeito subtrai a res, como eu dei o exemplo, e antes dele exercer a violência, ele é preso. Tem uma teoria que entende que é possível, porque puxar o celular do bolso da vítima é certo que ela iria ver e o sujeito iria empregar a violência. Bom, é muito subjetivo, né? Mas tem uma teoria
que diz que é possível. Tem outra teoria que diz que não é possível, né? Porque ele não usou da violência ou grave ameaça, foi preso antes. Então, não utiliza a violência ou grave ameaça é igual a furto. Se utiliza a violência ou grave ameaça é igual a roubo. Então, eu tenho as duas correntes, né? Vamos ver aqui um entendimento do NUT e uma decisão do Tribunal TJ Santa Catarina. Vamos lá. O ofendido, por exemplo, vendo que sua bicicleta está sendo levada por um ladrão, então está vendo, está sendo levada por um ladrão, vai atrás deste para assegurar sua impunidade ou garantir a detenção da coisa, busca agredir a pessoa que o persegue. Então, o agente subtrai a bicicleta, o proprietário da bicicleta persegue a subtração, e aqui já tem uma diferença para o furto, e o proprietário sai atrás. Quando chega próximo ao agente que subtraiu a bicicleta, esse sujeito que subtraiu para assegurar a sua impunidade ou garantir a detenção da coisa, busca agredir a pessoa que o persegue. Mas, neste momento, é detido por terceiros. Então, não houve agressão. O NUT diz que está caracterizada a tentativa de roubo impróprio. Ele entende que sim. Eu vejo aqui uma diferença para o furto, que foi a pessoa vê, né, a subtração. Aí não poderia ser tentativa de furto também, tem essa possibilidade, quando ele vê a subtração e não houve emprego da violência grave ameaça. Mas isso aqui é uma questão hipotética e é uma possibilidade, não é um fato, né? Ainda fica difícil de comprovar a tentativa de roubo impróprio, porque esse exemplo que ele traz, ele criou hipoteticamente. Aí ele escreve aqui, que o sujeito vai atrás, o agente que subtraiu para assegurar a impunidade, ele não chega a agredir, mas tinha intenção. Mas como vai saber se vai ocorrer isso aqui? Então, é muito difícil de configurar essa tentativa de roubo impróprio, apesar do NUT defender que é possível. Vamos ver, o Henrique escreveu aqui, na ação policial eu agiria com concretude objetiva, na prática, observando o modus operandi característico do agente e seus antecedentes. Se esperasse alguma ação violenta ou ameaça, aí não tem dúvida, né? Okay? Seria tentativa, mas o problema é quando seria consumado. O problema é quando não há essa violência, não consuma. Aí fica a dúvida se é furto ou roubo impróprio, ou tentativa de roubo impróprio. Então, repetindo, se furtou, subtraiu, e depois emprega violência, grave ameaça, roubo impróprio. Subtraiu e, antes de reagir, antes de empregar violência ou grave ameaça para manter a posse do objeto é preso, o NUT entende que cabe roubo impróprio. É tentativa, né? Tentativa de roubo impróprio. Mas, como eu disse, é bem complicado. Não houve violência, não poderia ser furto? Tentativa de furto? Bom, vamos lá. TJ Santa Catarina. O delito de roubo impróprio consuma-se no momento em que o agente, logo após a subtração da coisa alheia, utiliza da violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção da res. Tá? Segurar a impunidade ou a detenção da res, depois que ele subtraiu, usa da violência ou grave ameaça, não se admitindo a figura tentada. Viram? É uma situação bem delicada, é complicado. No campo teórico, eu vejo que não cabe tentativa, mas o NUT defende que cabe. Certo? Então, como vocês estão estudando direito, estão numa ciência que não é exata, vocês têm que acostumar a dormir com esse barulho, né? Eu, quando fiz direito, há 20 e tantos anos, graduação, eu não conseguia entender isso. Eu vinha do ensino médio, o nosso tradicional ensino médio que não ensina a pensar, apenas a repetir, e eu não entendia, ficava doido quando os professores falavam, tem a corrente tal, e eu, tá, mas e aí, qual é essa? Eu não tenho nada certo, e eu não conseguia dormir com esse barulho todo. E aí eu fui aprender a duras penas que não é uma ciência exata, é uma ciência social,
e tem interpretações para tudo que é lado, né? E aí a gente acaba acostumando, mas no início é complicado, até alguém falar para a gente que isso é normal mesmo e acontece. Bom, vamos para as causas de aumento de pena. Se não for abuso, início, eu vou pedir para te ler o parágrafo 2º para mim falar algo geral sobre elas. Ok, só um minutinho, professor, então. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. Inciso 2º. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 3º. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Inciso 6º, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. E inciso 7º, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Tá. O outro também? Não. Não, só isso por enquanto. Obrigado. Nós temos ali 7 incisos, sendo que o primeiro foi revogado, né? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos diversas causas de aumento de pena e se incidir 2, 3, 4 causas de aumento de pena, eu vou aplicar todas? É uma questão que a gente vai estudar agora, né? Então, vamos lá. Ó, várias causas de aumento de pena. Qual é a tese majoritária? Tem mais de uma tese, mas a tese majoritária, essa tem majoritária, é que deve haver a elevação necessária. Ou seja, eu não vou somar, tem 3 causas de aumento de pena, inciso 2º, 3º e 4º. Não vou somar 1/3 em cada uma. Eu vou somar, o juiz vai aplicar o que ele entender que é necessário, de 1/3 até a metade. Tem 3 ou 4? Certamente o ideal é aplicar algo perto da metade. Tem só uma? Certamente o ideal é aplicar 1/3. Então, essa é a tese majoritária. Não interessa quantas causas de aumento de pena tem. O que interessa é elevar a pena do 157, caput ou parágrafo 1º, a um patamar necessário. Se vê quantas causas são e o juiz decide se ele vai aumentar de 1/3 até a metade. A súmula 443 do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta. Não é só dizer que incidiu no inciso tal. Não, tem que dizer por que incidiu. Quais os fatos que assim impõem. Não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Então, a súmula 443, não adianta o juiz dizer, tem 3 majorantes, vou aumentar tanto. Tem que dizer por que a majorante 2 está incidindo, por que a 3 está incidindo, etc. STJ. O aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Então, aqui é uma decisão judicial baseada na súmula 443. Bom, então vamos ver agora um a um os incisos. O primeiro está revogado, o 2 diz se há concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se houver concurso de 2 ou mais pessoas no roubo próprio ou no roubo impróprio, há esse aumento de pena de 1/3 até a metade. O que eu posso dizer para vocês aqui? A mesma coisa que eu disse no furto. Se tiver um adolescente e um adulto, incide igual a causa de aumento de pena. Se não for identificado o segundo elemento, só um, como tem que ser 2 ou mais, não foi identificado o segundo, não tem problema. Desde que seja inequívoco que houve 2, haverá a causa de aumento de pena. Terceiro, não precisa estar no mesmo local.
Um pode estar cuidando na esquina, o outro pode estar dentro de casa, o outro pode estar no carro a 2 quadras para transportar, o outro pode ser o mentor intelectual de roubos, qualquer situação, não precisam estar juntos. E acho que eu não coloquei aqui, se eu não coloquei, aqui tem na jurisprudência, ó, se um deles é inimputável, também não tem problema. Pode ser um adolescente, como eu falei, pode ser um doente mental, não tem problema. Desde que inimputável, se colaborou, vai haver a incidência para o imputável, né, desta causa de aumento de pena. Aqui eu tenho uma jurisprudência do TJ Alagoas dizendo que não é exigível a identificação dos corréus. Identificou só um, mas é certo que tem mais, está comprovado nos autos, tem a participação de outra pessoa, teremos a causa de aumento de pena. O inciso 3 vai ter esse aumento se a vítima está a serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Bom, aqui, esse inciso ele foi criado para essa situação do roubo de transporte de valores, né? Esses carros fortes que se chamam. Mas o que tem que se saber é que quem pratica o roubo tem que saber que haveria o transporte de valores. Então, é um furto num carro que está transportando valores para uma empresa, mas esse carro não tem logotipo, não tem marca, não tem escolta armada, e ele vai para roubar o carro. Aí ele desconhece a circunstância que o veículo está a transporte de valores. Então, nesse caso, não haverá incidência da causa de aumento de pena. Certo? E se a subtração aqui no inciso 4 for de veículo automotor para ser transportado para outro estado ou para outro país, o que eu tenho para dizer é a mesma coisa lá do furto majorado, que tem que atravessar o limite, seja de um estado para o outro ou de um país para o outro. Se não atravessar um estado, pelo menos, ou não estiverem atravessando outro país, não incidirá. Então, não adianta não é Erechim, né? Não é Erechim da cidade, né? Não me toque, não me toque. Não me toque. Não adianta subtrair o veículo e não me toque para levar qual país é perto do Uruguai, Paraguai, do Uruguai? Paraguai, acho, né? Perto. Aqui mais perto é Paraguai. Argentina, tá, Paraguai. Não adianta subtrair, então, o veículo lá na terra da início para levar para o Paraguai, se não chegou a entrar no Paraguai. Não vai haver a incidência dessa majorante. A não ser que se ultrapasse em outro estado, aí tudo bem. Né? Se passa em outro estado antes de ir para o Paraguai, né? Aí nós teremos a incidência. Inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Bom, pessoal, aqui nós temos algumas questõezinhas que nós vamos ver agora, porque não é um tempo diminuto. Pode haver que um roubo numa casa, coloque a vítima no banheiro, mas nem tranque a porta, só coloque lá, subtraia 2, 3 objetos, vai embora e a porta está aberta, aí a vítima sai. Isso não é um tempo adequado para que incida essa majorante, porque essa violência ou grave ameaça, ela comporta essa restrição de liberdade por alguns momentos, ela está no tipo penal, né, do crime de roubo, essa restrição da liberdade. Então, vamos lá. Primeiro, tempo além do mínimo para a realização da conduta. Qual é o tempo? A gente já vê alguma jurisprudência. Exemplo. Se o agente segura a vítima por brevíssimo tempo, suficiente para tomar-lhe o bem almejado, exemplo, disposto a tomar o veículo da vítima, o agente ingressa no automóvel unicamente por alguns quarteirões e aí larga a vítima. Nesse caso, não incide a majorante. Isso fez parte do tipo penal lá do caput do 157. Né? Então, é o tempo necessário para realizar o roubo, não tem majorante. B. Segura a vítima mais que o tempo minimamente necessário.
Exemplo, o mesmo exemplo, só que ele roda com a vítima por 1 hora na cidade. Aí eu terei a incidência desta majorante do inciso 5. Vamos ver jurisprudência, STJ. Restrição da liberdade de vítimas em poder do réu por 40 minutos. O STJ diz que mostra-se relevante para o reconhecimento da majorante. Então, restringiu a liberdade das vítimas por 40 minutos é um tempo suficiente para que haja majorante. Então, lembrem, o critério é um tempo, essa restrição da liberdade é um tempo mais que o suficiente, superior ao suficiente para realizar a conduta. A conduta seria entrar no carro, rodar uma quadra e largar a vítima, aí ele anda 10, 15 quadras, meia hora, 40 minutos, aí eu terei um tempo desnecessário de restrição da liberdade da vítima e terei esse aumento de pena. TJRS. Os ofendidos, então, permanecidos no interior do banheiro, a mando dos réus por poucos minutos, não é suficiente para esta majorante. C. O agente pretende segurar a vítima consigo para percorrer bancos 24 horas e fazer saques. Agora mudou. A intenção não é só restringir a liberdade para realizar o roubo. É, além de restringir a liberdade, pegar a vítima e levar ao banco para fazer saques. Aí eu tenho 2 crimes. Eu tenho o crime de roubo e eu tenho o crime, aí eu roubo caput, né? E mais o sequestro relâmpago, que está previsto como extorsão lá no artigo 158, parágrafo 3º. Então, nesse caso, o tempo foi mais que necessário. Mas como eu vou utilizar esse tempo no delito de extorsão, eu não posso usar como causa de aumento de pena, porque eu terei bis in idem. Então, nesse caso, eu terei um roubo mais uma extorsão. Entenderam isso? Então, vamos adiante. Outro exemplo aqui, outra possibilidade. Subtrair o veículo e priva a liberdade do ofendido para passar em caixa eletrônica. Eu já dei esse exemplo aqui no mesmo. É o crime de roubo mais a extorsão. Aí não é roubo majorado. Inciso 4. 6. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que, conjunto ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. Então, se subtrair substâncias explosivas ou acessórios para criar essas substâncias explosivas, o crime tem a majorante. Isso é o roubo, obviamente, né? Rouba, então, uso de violência ou grave ameaça numa empresa de explosivos e subtrai explosivos ou acessórios que possibilitem a criação de explosivos, está presente a majorante. Esse crime se deu em virtude da explosão dos caixas eletrônicos, os crimes de roubo a banco. 7. Se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca. Então, aqui a primeira coisa, eu tenho que excluir arma de fogo. O que é arma branca? Primeira coisa, tudo que não é arma de fogo. O que pode ser? Punhal, botão L aqui, espada, espeto, lança, cadeira, martelo, pedrada, né? Qualquer coisa, então, que não seja arma de fogo. Nós conhecemos como regra arma branca a faca, né? Mas não é só isso. Qualquer coisa que não seja arma de fogo caracteriza, então, este caso de aumento de pena. Então, se pegar um martelo e levanta o martelo e subtrai o celular ou a bolsa da mulher, crime de roubo próprio, usou da grave ameaça primeiro, apontando a mão alta com o martelo, contra a vítima, e subtrai a bolsa. Então, eu terei o roubo próprio, né, com essa causa de aumento de pena. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 quando? Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com arma de fogo. Agora, só mudou isso. Se é arma de fogo,
passa para o parágrafo 2º-A. Aumenta-se de 2/3 a pena. Aquela outra era de 1/3 até a metade. Agora é de 2/3 no parágrafo 2º-A. Bom, o que eu preciso falar? Todo mundo sabe que é arma de fogo. Então, o que eu preciso que vocês atentem? Primeiro, arma de brinquedo. Não incide a causa de aumento. Já incidiu. Atualmente, não. Se a arma de brinquedo não tem potencial lesivo, e aqui o que visa salvaguardar é a lesão, né? Não tem potencial lesivo, não tem causa de aumento de pena. STJ. O uso de arma de brinquedo na prática do delito de roubo não acarreta a incidência da causa especial de aumento de pena. Então, tranquilo, né? Arma defeituosa ou sem munição e a simulação. Arma defeituosa, se a perícia apontar que ela era absolutamente ineficaz para produzir o efeito, não tem majorante. Então, a arma aponta uma arma que não tem um mecanismo que vai disparar o tiro. Então, não incide a majorante. STJ, diante da comprovada ausência de potencialidade lesiva da arma, não há, é indevido, não há, então, a imposição da causa de aumento de pena. O parágrafo 2º-A ainda, ele traz, então, aqui, mesma coisa, ainda das armas. No que se refere à arma sem munição, é apenas um meio relativamente ineficaz, pois a qualquer momento pode o agente colocar projéteis para disparar contra a vítima. Assim, entendemos que deve ter a causa de aumento de pena. É o entendimento do desembargador Guilherme de Souza Nutti que a arma sem munição cabe à incidência do aumento de pena. Vamos ver aqui, outra passagem do Nutti. Na outra hipótese, cuida-se de simulação de arma. Quando o agente se vale do próprio dedo, ele coloca sob a camisa, por exemplo, né, e aponta. O Nutti entende que é meio suficiente também para haver a causa de aumento de pena. Entendimento do Nutti. Certamente tem jurisprudência contrária. Parágrafo 2º-A. Continuando do parágrafo 2º-A. Continuamos na questão da posse do roubo com arma. STF. Esta corte já afirmou o entendimento de que a condenação simultânea pelos crimes de roubo, qualificado com emprego de arma de fogo, mais formação de quadrilha armada, atualmente, né, associação criminosa, né, pessoal? Não configura bis in idem. Então, é concurso, né, é 2 crimes, concurso material, soma as penas. Pessoas que se associaram para cometer crimes, ao praticarem o roubo, configura, então, a possibilidade da soma das penas. É 2 crimes, então. Roubo qualificado pelo emprego de arma, mais a formação ou associação criminosa atualmente. STJ, agora o inciso 2, concurso com adolescente infrator. STJ, verificada a ocorrência de concurso formal entre o crime de roubo e corrupção de menores, as penas referentes aos 2 delitos serão aplicadas cumulativamente, somente se quando demonstrada a existência de desígnios autônomos. Então, está dizendo que aqui, um roubo entre um adulto e um adolescente infrator. Como regra, isso é um crime majorado, roubo majorado. Mas se compreender que há os desígnios autônomos, o que é desígnio autônomo? Que o sujeito, o autor, o adulto, ele usa o adolescente já com esta ideia, não com a simples ideia de praticar o roubo, que poderia ser com outro adulto ou com um adolescente, para ele tanto faz a situação dele é querer roubar. Mas se ele pratica esse roubo para inserir o adolescente no crime, ou inserir nessa prática criminal, né, aí se chama desígnios autônomos, porque ele tem a intenção não de se utilizar de um qualquer companheiro. Ele tem a intenção de utilizar como companheiro um adolescente infrator.
Isso se chama desígnio autônomo, ele quer essa conduta. Então, aí eu teria um concurso formal, teria um concurso de crimes, somarei as penas, não é concurso formal, são aplicadas cumulativamente, porque é o concurso formal imperfeito, se soma as penas. Não é material, mas é o concurso formal imperfeito, soma-se as penas nesse caso. Do roubo e do delito de corrupção de menores. Lembra do concurso formal, que é perfeito e imperfeito. O concurso formal é uma ação, vários resultados, várias condutas. Uma ação, vários resultados. Eu terei a pena de um deles, a mais grave, com aumento de pena, exasperação. Se o concurso formal for imperfeito, é isso aqui que eu estou falando para vocês. É o caso de existir desígnios autônomos. Então, neste caso, eu terei a soma das penas, mesmo sendo concurso formal, como é imperfeito, eu tenho a soma das penas. Entendido isso? Relembraram? Aumento de pena, então, continuando falando de armas. Deixa eu ver aqui, o que eu coloquei aqui? A gente continua falando, então, das armas. É o inciso, parágrafo 2º-A. Aumenta-se a pena. Deixa eu voltar aqui. Se a violência exercida com o emprego de arma de fogo. Continuando falando, então, sobre isso. Tem apreensão de arma. STF. Roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de agente sem concurso formal. Ausência de apreensão de arma de fogo e de sua submissão à perícia é irrelevante. Se é indubitável que existe emprego de arma de fogo, não se apreende a arma, não é problema. Se é certo, correto, indubitável, há esse aumento de pena. Continuando aqui, TJRS, a declaração precisa e segura da vítima ao referir a presença de armas de fogo no momento da ação delitiva é suficiente para o aumento de pena. Agora sim vem o inciso 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Primeiro caso, o parágrafo 2º, nós vimos a subtração de explosivos. Agora a gente está vendo a destruição ou rompimento do obstáculo para a subtração. Agora é o emprego, então, do explosivo. A gente sabe, né, o que destruição é demolir, devastar, causar dano à coisa. Rompimento do obstáculo é abrir algo à força, arrombar, usando nessas situações aqui, por exemplo, dinamite. Qualquer explosivo, de exemplo aqui da dinamite. Então, isso é tranquilo, vai aumentar a pena se estourar, arrombar, romper, destruir uma porta para ingressar em um estabelecimento, para subtrair bens. Bom, usou explosivo, qualificou o crime, aumenta a pena. Agora, cuidem disso aqui. Deve gerar perigo comum. É o que está dizendo aqui, ó. Se há destruição, rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, no banco, aqui na cidade de Cachoeira do Sul, lá na cidade de vocês, é claro que gera perigo comum, tem diversas casas ao redor. Então, explodiu a porta do banco para ingressar no banco, crime de roubo qualificado pela explosão. Agora, se ingressa numa fazenda que não tem nem casa, o sujeito nem mora lá, só tem a propriedade, explode um galpão para subtrair os tratores, não gera perigo comum. Não haverá a incidência desta causa especial de aumento de pena. Posso ir adiante ou alguma pergunta? Parágrafo 2º-B. O meu aqui ficou pequenininho. Pode ler para mim o parágrafo 2º-B, Anice? Posso, professor. Só um minuto, deixa eu localizar aqui. Tá.
Tá no material, professor, não? Tá, só que ele ficou pequenininho aqui. Eu consigo ler aqui, ó. Diz assim, ó, parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercida, olha só, com emprego de arma de fogo. Mesma coisa, lá do parágrafo anterior. Só que emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Agora, a diferença é que lá no parágrafo anterior era roubo com emprego de arma de fogo. Agora, é roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Como que eu sei que é restrito ou proibido? É o decreto do presidente da República que diz. Nós temos o Estatuto do Armamento, né? Estatuto do Desarmamento, Estatuto das Armas, seja como for o nome, e tem os decretos. E os decretos se complementam. E o decreto diz quais são as armas de uso restrito, que, por exemplo, só podem ser usadas por policiais, ou de uso proibido, né? Que não se pode utilizar, a não ser por exemplo, por Forças Armadas. Então, o NUT diz o seguinte: em nosso entendimento, o concurso entre a utilização de arma de fogo, olha só que interessante isso aqui é uma coisa que pode acontecer. Nosso entendimento, concurso entre utilização de arma de fogo, a comum, lá no parágrafo 2º-A, inciso 1, roubo com emprego de arma de fogo. E o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, que é o parágrafo 2º-B, que nós estamos vendo agora, por serem hipóteses muito semelhantes, deve haver aplicação só da pena mais grave, para não ocorrer o bis in idem. Então, porque tem lá o parágrafo 1º, inciso 1, roubo com uso de arma de fogo. Depois tem o parágrafo 2º-B, o roubo com arma de fogo de uso restrito ou proibido. São muito semelhantes, é praticamente a mesma conduta. Então, o NUT entende que só vai aplicar a pena mais grave, nesse caso. Parágrafo 3º, inciso 1. Lesão corporal grave. A pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Parágrafo 3º diz: se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18 anos. Bom, olha, isso aqui é um crime pré-ter-doloso, porque pré no dolo, no pré é dolo, e no pós, né, é culpa. Pré-ter-doloso. Culpa no dolo no antecedente, culpa no consequente. Pré-ter-doloso, no pré-dolo. Dolo no antecedente, mais culpa no consequente. O que quer dizer isso? O sujeito queria praticar um roubo e, com o uso da violência ou grave ameaça, ele causa uma lesão grave, mas a intenção não é, porque a intenção é roubar, não é causar lesão. Então, esse aumento dessa pena diferente aqui, no parágrafo 3º, é porque ele queria roubar dolosamente, dolo, roubar, e culpa, lesão corporal grave. Ele dá uma coronhada na cabeça do sujeito, mas a intenção não era quebrar a cabeça, traumatismo craniano, era apenas conseguir subtrair o bem, e acaba causando lesão grave. Então, o dolo é o crime do roubo, e a culpa, a lesão corporal grave. Então, ele tem aqui, ele vai ter aqui uma pena de 7 a 18 anos, que é uma pena grande, né? Por ter causado essa lesão corporal grave, mesmo que seja um crime pré-ter-doloso, que não seja a intenção do sujeito. Eu tenho algumas possibilidades aqui nesse caso. Ó. Lesão grave consumada, mais roubo consumado. Obviamente é igual a essa aplicação dessa pena aqui do parágrafo 3º, né? Roubo qualificado pela lesão corporal grave. Outra hipótese, lesão grave consumada, mais tentativa de roubo. Então, consumou a lesão grave, mas não conseguiu se manter com a res. O que eu tenho?
roubo qualificado pelo resultado lesão grave, dando-se a mesma solução do latrocínio, que nós vamos ver depois. Então, nesse caso aqui, ele deu uma coronhada na pessoa, causou lesão grave, mas não conseguiu se manter ou pegar o objeto. É roubo consumado qualificado. Terceira situação, lesão grave tentada, mais roubo tentado. Tentativa de roubo com lesões graves. Então, ele não conseguiu não conseguiu consumar a lesão grave, apenas tentou, nem o roubo. É algo isso aqui muito difícil de conseguir. Tentar lesionar, como vai medir a natureza grave da lesão? É difícil, talvez pelo objeto utilizado, mas é uma hipótese. Lesão grave tentada, mais roubo tentado, igual a tentativa de roubo com lesões graves. E o último aqui, lesão grave tentada, pulou, mais roubo consumado, igual a roubo consumado, com aumento de pena. E se for morte, pessoal, nós temos o que é conhecido como latrocínio. Latrocínio. Então, ele quer roubar, culposamente mata. Eu tenho o crime de latrocínio. Pena de 20 a 30 anos. Então, eu tenho aqui, a NUT, a razão pela qual... Bom, cuidou o legislador de explicitar, se preciso haver anteriormente, violência. Razão pela qual entendemos não estar configurada a hipótese do latrocínio se da grave ameaça resultar lesão grave ou morte. Deve haver nexo de causalidade entre a prática do roubo. O que o NUT está dizendo aqui? Que o latrocínio se dá quando o sujeito quer roubar. Se for uma briga, outra situação, não tem nada a ver com roubo. É meio óbvio, né? Só vai ser latrocínio se o sujeito foi roubar e acaba matando a vítima. Apontou a arma, pegou a bolsa e a vítima reage, ele atira na vítima e mata, eu tenho latrocínio porque o nexo é roubo, depois uma morte. A morte se deu por a situação do roubo. Jurisprudência do TJRS. Para a configuração do tipo penal, do 157, parágrafo 3º em fine, que é o latrocínio, né? Deve haver o resultado morte como consequência da violência empregada à pessoa no contexto do roubo, né? E em razão dele, tal como no caso concretizado nos autos, em que o policial foi baleado e morto, justamente porque interveio a favor da vítima da subtração do automóvel. Então, o policial não era dono do automóvel, mas ele interveio para socorrer uma vítima de roubo e foi morto. Então, tem latrocínio porque há um nexo de causalidade. E ainda aqui o TJ São Paulo, se da violência resulta a morte, diz a lei que o crime é latrocínio. E não exige que a morte seja própria vítima de lesão patrimonial. É o mesmo exemplo que eu dei há pouco. STF. É jurisprudência assente nesta corte que o coautor que participa do roubo armado responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa. Essa aqui é bem interessante, né? Duas pessoas praticam roubo, uma dispara e mata, a outra não dispara, mas responde pelo latrocínio. E a última, multiplicidade de vítimas. Desse entendimento do NUT. Tendo o legislador optado por inserir o latrocínio ou roubo com lesões graves como delito qualificado pelo resultado, no contexto dos crimes contra o patrimônio. Tá bem, Gabriel, já estou terminando também. É preciso considerar que a morte de mais de uma pessoa ou lesões graves, olha só isso aqui. Porém, voltando-se o agente contra um só patrimônio, exemplo, matar marido e mulher para subtrair o veículo do casal, constitui um crime único. Isso aqui tem jurisprudência, pessoal. O indivíduo ingressa, por exemplo, num comércio pequeno comércio, uma mercearia, para subtrair o dinheiro do caixa. Está lá a esposa e o marido.
e por algum motivo ele aponta a arma e por algum motivo ele acaba matando os dois. É um crime de latrocínio, de roubo majorado pelo resultado morte. Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu esqueci de trazer para vocês, mas na semana que vem eu vou trazer. Tem uma súmula que trata da questão do roubo, que acho que é importante a gente trabalhar ela. Daí eu vou trazer que eu acabei esquecendo. Além daquela 443 que nós vimos do STJ. Então, se não tem perguntas, boa noite aí a todos, né? Bom fim de semana que se aproxima. Se precisarem, podem me chamar, não tem problema. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, desculpa a minha internet aí, estava horrível, professor. Eu vi, Renato, estava participando do seminário, né, Renato? Sim, senhor. Achou interessante ou não? Bem legal os dados que o professor da Argentina trouxe lá. É interessante, aquilo me chamou a atenção, né, Renato? Tem X número de crimes envolvendo tráfico e aí 80% é consumo. É algo de ficar pensando, né? É que eu acredito, assim, professor, que a gente, aqui no Brasil, a gente está aliviando um pouco nessa questão, né? Mas, claro, cada um tem um posicionamento quanto a isso, né? Sim. Que há pessoas que defendem que tudo começa ali pela maconha, né? Sim. E aí vai avançando para outras drogas. Uhum. E isso acaba gerando uma infinidade de problemas, né? Que eu tenho um posicionamento contrário. Eu penso que também. deveria deter todo mundo e achar umas penas mais educativas, sei lá, alguma Isso. forma de que as pessoas mudassem esse comportamento aí. Eu também acho. E ainda me surpreendeu que o senhor apresentou hoje ali a questão do simulacro da arma ali, de brinquedo, né? Uhum. Não ser enquadrada, mas como é que uma pessoa de noite vai saber? Sim, verdade. Tem armas que a gente vê lá em Ribeira, por exemplo, ou pela internet, né? Sim. É um brinquedo que reproduz e como é que a gente vai pagar para ver de noite, né? Sim. Eu concordo contigo também, penso assim, só que o raciocínio jurídico eu entendo que está correto também, porque qual é o objetivo de aumentar a pena no roubo? É a letalidade que pode ter a vítima, e nesse caso não tem letalidade, né? Essa é a questão, o raciocínio jurídico que se faz. Agora, pelo teu raciocínio, não há dúvida, né, que a pessoa vai vai se assustar, né, com essa situação. Poderia ser considerado isso também. Pois é, e uma coisa que eu achei bem interessante também, professor, é a independência das províncias lá, né, que equivale aos nossos estados aqui, Sim. onde eles têm a legislação, acho que é padrão nos Estados Unidos da América ali, né? Sim, eles têm legislação. Aqui no Brasil a gente não tem isso, infelizmente, ou os estados ainda se negam a legislar em algumas coisas que poderiam, né? Para nós é assim, Renato, os estados hoje não podem, porque a Constituição Federal, no artigo, acho que é 22, parágrafo único, 21 ou 22, acho que é 22, ou 21, parágrafo único, ela diz que os estados poderão legislar sobre lei penal se existir uma lei complementar, e essa lei o Congresso nunca fez. Então, hoje os estados são impedidos. Mas lá na Argentina, tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Por exemplo, eu passei 4 períodos lá estudando, eu tive aula de direito do consumidor, e eles ficaram assim, eu tinha um colega da Bahia que ele é especialista em direito do consumidor. Então, quando nós estávamos tendo a aula sobre a legislação, nós estudamos a nossa, falamos da nossa, eles falaram da deles. A deles é muito pobre, por exemplo. Se um sujeito compra uma TV e a TV está com defeito, para ele poder ingressar com a ação, ele tem que pagar um valor, para depois, se ele ganhar a ação, ser restituído pelo proprietário, a loja que vendeu. O que nós não precisamos, nós vamos direto no escritório do consumidor, ingressamos com a ação, né? E não temos que pagar essa, entre aspas, caução. Eles ficaram muito impressionados com o avanço da nossa legislação consumerista, né? Mas eles também têm coisas boas. Uma das coisas que eles têm que acaba não sendo empregada, a lei de consumo de entorpecentes, ela prevê pena de prisão, ao contrário da nossa. Mas como o Tobias falou, eles não acabam não prendendo, não empregando essa lei, mas ela prevê ainda a pena.
O legal dessas experiências, assim, professor, é que a gente sempre percebe o lado positivo, o lado negativo, né? Como eu costumo dizer, que a moeda ela tem os dois lados, né? Sim, com Quem certeza. defende Estados Unidos e outras questões lá, Sim. nem tudo são flores, né? E a moeda tem os dois lados. Eu, Aí não. assim, Renato, minha posição sobre tudo que a gente está falando, eu tenho convicção, não sou dono da verdade, mas eu tenho convicção pelo tempo que eu pesquiso, estudo e pelos locais que eu fui visitar, e aí eu vou dar um exemplo do Equador, que eu conversei com um colega de lá, que somente o encarceramento pode aumentar a pena para 40 anos, como nós aumentamos, para perpétuo, não vai resolver o problema da criminalidade. Somente a questão prisional não resolve. Porque até tu falou ali, questões educativas, né? Então tem que haver um misto de diversas coisas. Mas eu ia dar um exemplo. Eu aprendi lá na Argentina, com os colegas do Equador, por exemplo, o crime de estupro, que a nossa pena aqui, acho que o máximo é 15 anos, se não estou equivocado, lá é 40. E os presídios continuam cheios, tanto quanto aqui, por estupro. Então, essa é uma questão que a gente aprende, que é bom, como tu falou, e é mais um ponto, assim, que eu defendo, né, que vem a corroborar com a minha tese, que não adianta o legislador ficar criando um monte de crime e aumentando o pena do torto de direito, que a gente não vai resolver o problema da criminalidade. Viu, professor, se o senhor me permite, claro, a coisa é mais ampla do que apenas a restrição da liberdade, porque envolve todos os atores da sociedade, Isso desde aí. quem gera emprego, desde o governo que poderia, né, aliviar um pouquinho aí nas taxas, enfim, para se criar mais empresas e gerar mais possibilidades para